Meus irmãos, graça e paz, um excelente dia na presença do Senhor. Que Deus continue te guardando, protegendo, trazendo graça sobre a sua, sobre a minha, sobre as nossas vidas, porque carecemos. Capítulo 21, hoje de Deuteronômios, e nós vamos perceber que ele engloba alguns assuntos bem específicos. Né? Ele vai tratar aqui a respeito da forma de lidar com um morto desconhecido. Ele vai regular a questão do casamento, né, com mulheres que até então seriam escravas, né, cativas de guerra, então seria escravo de guerra. A questão da primogenitura, quem tem direito da primogenitura. Fala também sobre a punição dos filhos rebeldes e recomenda, né, a forma de um sepultamento de alguém que de repente foi enforcado, cometeu algum tipo de suicídio. Nós percebemos nesse detalhe, nesse texto em si, como Deus é um Deus detalhista. Às vezes a gente acha, eu creio que olhando para esse texto nós podemos ter a clara visão de que Deus não nos deixou sozinho, que Deus não nos criou e simplesmente falou, olha, beleza, fiz a minha parte, agora se vira nos 30. Não. Nós começamos a ver um Deus que se preocupa nos mínimos detalhes com as nossas vidas. Nós podemos perceber e analisar um Deus que está constante com o seu povo, um Deus que está cuidando, um Deus que está zelando, um Deus que age. Igual ontem nós tivemos a palestra, né, com a Shirlene, muito bom. E eu, no momento da palestra que ela estava dando, e hoje analisando esse texto, a gente fica pensando em algumas situações que às vezes a gente brinca com tudo mais, mas precisamos tomar muito cuidado, porque às vezes nós achamos que Deus está preocupado só com a nossa vida espiritual, só com a nossa mente, só com a nossa emoção, e na realidade não é isso. Na realidade Deus não está preocupado só com o meu coração, Deus não está preocupado só com a minha vida espiritual, Deus está preocupado comigo 100%. Deus também quer saber como está o meu corpo, o meu físico, e algo que muitas vezes nós, na nossa negligência, deixamos passar. Nós, muitas vezes, não nos atentamos a todas as partes das nossas vidas a qual Deus atenta. Muitas vezes nós não atentamos a todas as partes das nossas vidas a qual precisa glorificar ao Senhor. Não estou dizendo, irmãos, de forma nenhuma que quando estamos enfermos, qualquer tipo de situação, é culpa nossa. Às vezes é por um descuido, por um relaxo, mas existem situações que são questões da vida. Mas quando vem, não dá simplesmente para cruzar os braços e, beleza, aconteceu. Não, precisamos lutar, precisamos batalhar. Por quê? Porque nesse texto nós vemos um Deus se preocupando. Israel ainda não havia tomado posse da terra. Israel ainda não estava em Canaã, estava a caminho, estava às portas. E antes das portas, Deus começa a dar instruções. Como deve tratar a questão do casamento, como deve tratar a questão de quando o filho for rebelde, como deve tratar quando alguém morre, como que vai acontecer isso, de quem é a responsabilidade, como vai tratar a questão da primogenitura. Percebe algo que como Deus fala assim, olha, isso aqui lá pode dar problema. Isso aqui as pessoas podem começar a perguntar como que nós vamos lidar com isso. Então, Deus não deixou nada de fora. Deus traz as explicações necessárias para uma boa convivência. Né? Moisés traz isso. Moisés explica como Deus quer que o povo age dentro da terra a qual ele está dando, dentro da bênção a qual ele está dando. Por isso que é muito importante mergulharmos a cada dia na palavra, na Bíblia, para entender como Deus quer que eu viva, como Deus quer que eu age, qual que é a visão de Deus para a minha vida. Porque não é uma visão simplesmente espiritual, porque às vezes nós queremos separar o espiritual do material e na realidade tudo é espiritual. Quando eu estou bem fisicamente, quando eu estou bem emocionalmente, quando eu estou bem em todas as áreas, quando eu me relaciono bem com a minha casa, com a minha família, eu estou glorificando a Deus. Eu não glorifico a Deus simplesmente quando eu vou para o culto e levanto a mão e glorifico a Ele, ou quando eu canto louvor. Não, quando eu cuido da minha vida, quando eu cuido dos meus filhos, quando eu cuido do meu cônjuge, quando nós os cuidamos. E quando nós não permitimos que pressões demais, que às vezes ficamos nos culpando tanto, achando que tantas coisas, bom, isso também nós não estamos glorificando ao Senhor. Então esse texto, ele me traz essa ideia da preocupação de Deus com os mínimos detalhes, a preocupação de Deus com o seu povo em todas as áreas da sua vida, não só em uma, não só em outra. E isso nós precisamos estar atento e entender que nós temos um Deus que se preocupa com as nossas vidas 100%. Quando ontem eu falei a respeito de estarmos com Deus, estarmos conectados 100% com Deus, hoje nós temos uma prova de um Deus que está 100% conectado com o teu povo. Então que possamos refletir sobre isso nesse dia. Amém? Deus abençoe. Forte abraço. Fique todos com Deus em nome de Jesus.